Olá, está começando o Jornal da Câmara, com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Covid-19 na Câmara de Guarulhos. 21 dos 34 vereadores já contraíram a doença. No município, casos confirmados passam dos 63 mil. Guarulhos é sede de encontro entre o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dezenas de prefeitos do estado de São Paulo. Comissão de Estudos sobre a ProGuaru realiza a primeira reunião e quer ouvir representante dos funcionários da empresa pública. Câmara rejeita as contas da Prefeitura referentes ao exercício de 2016, na época sob gestão de Sebastião Almeida. É o que você confere a partir de agora. Guarulhos soma quase 64 mil casos confirmados de Covid-19, além de 3.595 mortes. Apesar das medidas sanitárias adotadas dentro da Câmara de Guarulhos, servidores e legisladores também foram vítimas da doença. Pelo menos 61% dos vereadores já foram contaminados pelo coronavírus. A pandemia causada pelo novo coronavírus já tirou a vida de quase 414 mil pessoas pelo Brasil. Setores profissionais têm sido atingidos pelo vírus de maneira distinta. No Legislativo guarulhense, 21 dos 34 vereadores já contraíram a doença, cerca de 61%. Luiz da Sede, do PSD, parlamentar em segundo mandato, teve a doença e sofreu trombose nas duas pernas como uma complicação. Eu não cheguei a ser entubado, não cheguei a usar o oxigênio, meu pulmão só atingiu 25%, e para mim foi uma vitória muito grande, até porque, você imagina, eu saí da UTI, fui sair do centro cirúrgico, fui para a UTI, no outro dia em seguida, voltei para o centro cirúrgico novamente, e depois voltei para a UTI, e ele vai lá, põe um papel, eu estou com esse convite, com essa gripe, eu estava, eu acho, com sangue muito grosso, e deu a trombose, eu conversando com os próprios médicos, falei bastante com os médicos, e os médicos até falaram para mim, olha, é uma coisa tão complicada, viu, menina? Que quando eu cheguei no centro, no hospital, eu subi para o centro cirúrgico, a enfermeira falou para minha filha, olha, ele pode perder as duas pernas. Isso a enfermeira falou para minha filha assim, Ana, cara, minha filha ficou louca, ficou doida, mas graças a Deus consegui sair com minhas duas pernas, tá com dificuldade, tá, mas com o tempo, se Deus quiser, eu melhoro. Mas eu conversando com vários médicos, médico vascular, outros médicos que me acompanhavam, ele falou que tudo isso aí causou por causa do Covid. O vereador ainda ressalta o quanto é importante que as pessoas façam isolamento social e se entristece com o desrespeito às regras. Eu estava com muita dor. Eu fui para o hospital. Eu estava vindo, eram umas 4 horas da tarde, e aqui no Jurema tem um campo de futebol. E tinha mais ou menos umas 200 pessoas lá dentro. Todo mundo sem máscara, todo mundo à vontade, de frente ao batalhão da Polícia Militar. E eu já tinha chegado a falar com o capitão, que não é certo isso aí, até porque o decreto é do governo do estado. Aí liguei para o Gilvan, para ver se ele conseguia mandar uma guarda municipal ali, porque tinha mais de 200 pessoas, e todo mundo sem máscara, à vontade, jogando pipa, brincando, e parece que nada está acontecendo no Brasil. O vereador André Alves, do Cidadania, também foi contaminado pelo novo coronavírus e esteve em estado grave em 2020. Encaminhado para o hospital, transferido com Covid, com 90%, né, do pulmão, não conseguia respirar. Realmente eu falo para você que eu imaginava que ia morrer.
né? Tanto me despedir da minha família, chorei igual uma criança mesmo, porque a gente assistia isso pela TV, não sabia que ia acontecer isso diretamente com a gente, né? Então eu fiquei 10 dias internado, onde eu fui muito bem atendido por toda a equipe, tá, do Hospital Stella Maris. Eu quero parabenizar toda a equipe médica, de enfermeiros e todos que fazem acontecer aquele atendimento maravilhoso. Muito obrigado, né? Não foi fácil, foi momentos difíceis no isolamento. Eu não sei qual que é o mais difícil, se é o Covid ou é o isolamento, você ficar preso sem receber a sua família, enfim, passando por situação difícil, né? Tentando respirar, não conseguia, mas Deus, né? Foi um período ali, sabe, diretamente com Deus. É uma luta terrível, então eu peço a todos vocês que usem máscara, né, gente? Higienização, álcool em gel, se cuida da família, porque essa Covid-19, ela é terrível, é avassaladora. A vereadora Carlinda Tinoco, do Republicanos, também testou positivo para a Covid em 29 de março deste ano. A parlamentar foi hospitalizada, chegou a ser entubada por um período, melhorou e segue estável em recuperação. Entre os servidores concursados da Câmara, o índice de contaminação por Covid foi menor do que o dos vereadores, cerca de 10%. 15 confirmados entre os 145 servidores. Desde o início da pandemia, o Legislativo tem adotado medidas de prevenção, como o revezamento dos funcionários, a nebulização do ambiente e a oferta de álcool gel. As sessões da Câmara também têm acontecido de maneira remota. Na última segunda-feira, dia 3, Guarulhos foi sede de um encontro entre o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e cerca de 70 prefeitos do estado de São Paulo. O Teatro Adamastor foi palco do encontro do ministro da Educação, Milton Ribeiro, com 70 prefeitos do estado de São Paulo. A abertura do evento foi ao som da Orquestra Sinfônica de Guarulhos. Na reunião, para destacar a importância do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, o FNDE, o ministro falou sobre a dificuldade de destinar verbas para a educação do país durante a pandemia. E com os lockdowns, com toda a crise da pandemia, é claro que todo o movimento, e os senhores prefeitos sabem disso, da economia teve um baque nesse último ano. E entre adiar um projeto educacional, só falo mesmo se nisso meto a críticas e diferença de opinião, entre adiar um projeto de uma pesquisa ou educacional e colocar a comida no prato de uma pessoa através do auxílio emergencial, como está sendo feito pelo governo federal, eu opto pelo segundo. Milton destacou também a importância da educação de base e do ensino técnico profissionalizante. E é isso que eu quero convidar os senhores prefeitos para olharem com carinho na base, na alfabetização das crianças, no cuidado com as crianças e também com os adolescentes, a questão profissional. Os senhores sabem, como eu sei, e já pegaram talvez aí um Uber, em que o motorista ele faz questão de dizer, olha, na verdade eu não sou motorista, eu sou um engenheiro, eu sou um advogado, eu sou um bacharel. Por quê? Porque muitas vezes o mercado está saturado desse tipo de mão de obra e carente de mão de obra técnica. Anfitrião do evento, o prefeito de Guarulhos, Guti, aproveitou a oportunidade para destacar a importância da educação municipal e da parceria com o governo federal. Os municípios cada vez mais precisam do governo federal. A gente precisa cada vez mais ter uma educação mais forte, uma educação de base que norteie os nossos cidadãos no futuro, que são as nossas crianças. Então, a gente precisa investir pesado na educação. A gente não muda de um dia para o outro um país. É duro, é difícil, mas
com o cidadão consciente, com o cidadão sabendo até onde vai ser o limite, com um cidadão bem educado, bem informado, a coisa muda de figura. Então é plantar hoje para colher em um futuro e que seja um futuro mais próximo possível. Após os pronunciamentos, técnicos do FNDE expuseram alguns projetos do governo federal e atenderam os prefeitos que tinham interesse na adesão de algumas medidas. 2 projetos receberam parecer contrário da Comissão de Trânsito e Transportes na reunião de terça-feira, dia 4. Em reunião virtual, a Comissão de Trânsito e Transportes analisou 2 itens e ambos receberam parecer contrário. A proposta da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, pedia permissão para veículos que realizam o transporte ambulatorial poderem utilizar as faixas e corredores exclusivos de ônibus. Membro da comissão, Ticiano Americano, do Partido Cidadania, explicou o parecer emitido. A comissão teve o entendimento de parecer contrário ao projeto, pois a faixa exclusiva de ônibus visa dar mobilidade para o transporte público dos passageiros. E o transporte ambulatorial, apesar da necessidade, são consultas agendadas, previamente agendadas, que são transportadas. Quando existe a necessidade do passageiro do transporte ambulatorial ter uma emergência, ele é transportado através de ambulância. E a ambulância já é autorizada a andar nessa faixa exclusiva. Também em reunião virtual, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara analisou 5 projetos de lei. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento se reuniu de maneira remota na última terça-feira, 4 de maio. Foram avaliados 5 projetos de lei. O PL 116 de 2021 sobre comercialização de animais na cidade, de autoria do vereador Geleia Protetor do PSDB, recebeu parecer contrário. A comissão avaliou o projeto, a gente quer aqui considerar a propositura do vereador Geleia, que é um amigo, mas demos um parecer contrário porque vimos que no projeto foi apreciado, sem sombra de dúvida, a questão comercialização dos cães e dos gatos, mas não foi avaliado a questão daqueles que criam, né, que tem todo um custo para criar esses animais e depois comercializar. Então, o nosso parecer contrário não é propriamente contra o projeto e pela valia do projeto, não. Mas é pelo fato de que se não apreciou a condição daqueles que gastam, que têm um custo, que vivem disso para poder... ou seja, o projeto não viu esse lado desses criadores para poder fazer uma avaliação e contemplá-los também. Então, qual seria a propositura a princípio? Uma regulamentação para comercialização. Por isso que nós, vereadores da Comissão de Finanças, demos o parecer contrário a esse projeto. De forma presencial, a Comissão Especial de Estudos sobre a Proguaru realizou a primeira reunião do grupo na última terça-feira, dia 4 de maio. Os vereadores integrantes da comissão decidiram convidar um representante dos funcionários da empresa pública para ser ouvido na próxima terça-feira, dia 11 de maio. A Comissão Especial de Estudos, CE, sobre a Proguaru foi constituída para fazer um levantamento da situação financeira e administrativa da empresa pública. A ideia é verificar se é viável manter a Proguaru em funcionamento. Presidente da CE, Edmilson do PSOL, fez um balanço desse primeiro encontro. Estivemos aqui hoje, a primeira reunião da Comissão de Estudos, que trata da Proguaru, que tem como objetivo estudar a situação da empresa, mediante a proposta que o governo, que o prefeito mandou ano passado, para extinguir e fechar a Proguaru aqui em Guarulhos. Hoje a primeira reunião teve a participação de quase a totalidade dos vereadores, dos 11, apenas um não pôde estar, mas todos os outros estiveram. Eu acho que hoje foi uma reunião importante, que a gente conseguiu dar encaminhamentos. Uma série de documentos foram deliberados que serão requisitados à Proguaru para que informe, para que mande esses documentos para cá, para que a gente possa analisar. Também tivemos aqui hoje deliberado que na terça-feira que vem nós teremos aqui a representação dos trabalhadores da Proguaru. Então virá aqui representação dos trabalhadores para serem ouvidos pelos vereadores na comissão, até porque até agora eles não foram ouvidos. Então nós vamos abrir os convites com os trabalhadores vindo até aqui. Edmilson ainda ressaltou que fará uma consulta à presidência do Legislativo sobre a possibilidade de contratar uma auditoria especializada. Discutimos aqui a solicitação à presidência da Câmara que contrate uma auditoria
para auxiliar nos trabalhos. Uma proposta feita pelo vereador Lauri Rocha, que propôs aqui na nossa comissão que a gente tenha uma auditoria independente, que nos ajude a elaborar esse relatório e ter esse estudo mais aprofundado e detalhado e minucioso da situação da Proguaru. A próxima reunião da CE acontece na terça-feira, dia 11, a partir das 2h da tarde. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 8 itens durante a reunião da última quarta-feira, dia 5. O destaque foi um projeto que altera normas nas leis que regulamentam as operações de táxis na cidade. 8 projetos de lei foram analisados em reunião virtual da Comissão de Constituição e Justiça, que durou pouco mais de 2 horas. Destaque para o parecer favorável dado ao projeto de autoria do presidente da comissão, o vereador Ticiano Americano, do Partido Cidadania, em conjunto com outros colegas. A medida modifica alguns termos nas leis que regulamentam as operações de táxis na cidade. Ticiano explica em detalhes. É um projeto técnico sobre a categoria dos taxistas, né, da cidade, e o projeto tem alguns itens que prestigiam um anseio da categoria já do passado. Por exemplo, na categoria do taxista, a gente tem o motorista barra 1, que é o permissionário, e o conhecido como barra 2, né, que é o motorista preposto. Então, antigamente, para o motorista barra 2 sair do serviço, sair da categoria para um trabalho melhor, para uma oportunidade melhor de trabalho, ele precisa que o motorista permissionário barra 1 dê baixa. E nesse projeto a gente já acaba com isso. A proposta também amplia o prazo de utilização dos veículos pelos taxistas e revoga a lei que criava uma nova categoria de táxis. A outra questão que o projeto atende, ele revoga um fantasma que foi aprovado ano passado, um projeto de lei que cria uma nova categoria, né, que seria o táxi premium na cidade. A gente entende que nesse momento de pandemia já estão passando por dificuldades. Para ter ideia, o aeroporto de Guarulhos ficou alguns meses fechado ano passado devido à pandemia. Então vem passando por um momento difícil a categoria, até para a renovação da frota. Como a gente cria uma nova categoria, colocando mais se não tem demanda? E nesse mesmo projeto nosso, a gente dá autonomia para a Secretaria de Trânsito e Transporte apresentar um estudo. Então, se houver a possibilidade, se houver necessidade de aumentar o número de veículos, o número de táxis na cidade, a Secretaria tem que apresentar um estudo mostrando que tem demanda, né? Que existe uma demanda para essa nova categoria atender. Um projeto de lei que trata da suspensão das aulas presenciais na cidade passou pela análise da Comissão de Educação. A Comissão Permanente de Educação se reuniu de maneira remota na última quarta-feira, 5 de maio. Foram avaliados 6 projetos de lei. O PL 223 de 2021, de autoria do vereador Edmilson, do PSOL, sobre suspensão das aulas presenciais até que todos os profissionais da educação estejam vacinados, foi analisado e receberá parecer posteriormente. O presidente da comissão, o vereador Lauri Rocha, do PSD, explicou a decisão. Nós vamos aguardar a Comissão de Justiça, ela vai dar o parecer dela também. Eu acredito que o parecer dela deve vir como inconstitucionalidade, mas nem sempre o que às vezes a gente acha que é inconstitucional partindo de vereador, na prática acontece. Eu sou a favor da opinião, tenho a mesma opinião do vereador. Eu preciso ver com os outros vereadores que mesmo sendo inconstitucional, se nós não podemos dar um parecer favorável, ou até que ele faça alguma alteraçãozinha no projeto em que, do jeito que está, diminua ou coloca-se um prazo para poder começar essa vacinação do corpo da educação. Eu não vejo como viável agora nós já barrarmos um projeto do vereador, com 3.000 mortes, começar as aulas, sendo que nós paramos as aulas em março do ano passado com 600 mortes diárias no Brasil. Eu acho que a comissão aqui agiu com prudência em aguardar, analisar o que a Comissão de Justiça vai dar, as outras comissões, mas aí nós vamos tomar uma decisão, segurar mais uma semana, até para ver como a pandemia funciona,
se ela não retorna ou se ela vai cair, como estão falando. Aí eu acho que a comissão agiu com prudência. E nem já dar parecer contrário, mas sim aguardar para poder tentar salvar ou ver se é possível dar um parecer favorável, nesse caso, do projeto do Edmilson. A Câmara de Guarulhos rejeitou as contas da Prefeitura referentes ao exercício de 2016, quando o prefeito era Sebastião Almeida. Durante a sessão extraordinária virtual do dia 5, a Câmara rejeitou as contas da Prefeitura referentes ao exercício de 2016, na gestão do ex-prefeito Sebastião Almeida. Foram 12 votos pela manutenção do parecer do Tribunal de Contas, 5 votos contrários, 7 abstenções e 10 ausências. Por entenderem que a votação é um ato político, o vereador Paulo Roberto, do PTB, e o presidente da Câmara, Martello, do PDT, abstiveram-se e justificaram a posição. A nossa votação ela é eminentemente política, ela não vai alterar em nada essa questão técnica do julgamento dessas contas. E é por isso que eu entendo que nós fazemos que papel, onde a gente, onde vamos nos colocar nessa situação. Se votarmos favorável ou contrário, vai mudar algo? Eu acredito que não. Esse é o meu modo de ver, tecnicamente, como é o julgamento. Então, dessa forma, eu votei pela abstenção, por entender que isso já é matéria vencida. Eu não poderia votar pelas contas e nem pela rejeição, nem pela aprovação, porque eu não participei, não era vereador à época. Mas na minha época, a Câmara, eu divirjo um pouquinho do Paulo Roberto, a Câmara ela é política. E como o mandato é político, na minha cabeça, a Câmara aprova e desaprova. O tribunal pode aprovar as contas do Almeida e a Câmara rejeitar, ou de qualquer prefeito. Mas veja que amanhã um de nós pode ser o prefeito, ficar numa situação, numa vírgula errada, e ficar aí com essa pecha de não aprovação no Tribunal de Contas. Os vereadores Edmilson, do PSOL, Márcia Tasquete, do PP, Maurício Brinquinho e Marcelo Seminaldo, ambos do PT, votaram contra o parecer emitido pelo Tribunal de Contas. Eles também justificaram o posicionamento. Eu tenho a certeza de que esta casa tem o poder de poder alterar o que o Tribunal de Contas diz. O Tribunal de Contas não é a palavra final. O Tribunal de Contas não pode ser considerado. Aliás, se confunde muito rejeição de contas com uma situação de improbidade ou de coisas erradas. Muitas vezes nós vamos ter contas de prefeitos, de gestores rejeitadas, fazendo algo que para a cidade naquele momento era importante que fosse feito. O meu voto é exatamente para garantir que o legislativo tenha opinião própria, que ele não siga pareceres fora dessa casa. Essa casa, cada vez que deixa terceiros se intrometer dentro de qualquer votação, essa casa se enfraquece. Existem algumas questões técnicas e que eu acho, inclusive, que a própria casa errou quando deu os pareceres, só acompanhando os pareceres que vieram do Tribunal de Justiça, né, do Tribunal de Contas. Acho que deveria ter sido um pouco mais, ter olhado um pouco mais. O que se fez hoje aqui, o que se fez na outra votação das contas do prefeito Almeida, é simplesmente o assassinato de uma personalidade pública, né? E o que me chateia, e pouco pegando da fala do Edmilson, é que muitas pessoas aqui, né, estavam no governo do prefeito Almeida, e é basicamente a assunção, né, basicamente assumir que não fez um bom trabalho naquele período. Mesmo sem ter participado da votação, o vereador Romildo Santos, do PSD, concordou com os colegas que votaram contrariamente ao parecer do Tribunal de Contas. Nós temos que analisar o porquê da rejeição do Tribunal de Contas, né? Às vezes, né, uma dotação orçamentária, um dinheiro que foi colocado na saúde, ou 25% da educação, mas tinha que aplicar 26%. Eu vejo da seguinte maneira, eu tenho minhas diferenças com o prefeito Almeida, eu fui um vereador de oposição,
líder do PSDB na época, líder da oposição num período, juntamente com o vereador Geraldo Celestino, mas eu vejo que a gente tem que ter muita sabedoria na votação, porque às vezes a gente pode fazer um voto político que prejudica uma pessoa que parece que ele fez algo assim criminoso. A vereadora Janete Rocha Pietá questionou o executivo sobre a vacinação de profissionais da educação e de trabalhadores de drogarias e farmácias. Durante a sessão do dia 5, a vereadora do PT, Janete Rocha Pietá, falou sobre 2 requerimentos de sua autoria. Um deles pede informações ao executivo sobre profissionais da educação que vieram a óbito por conta da Covid-19. Janete pediu que as aulas só retornem após a vacinação completa da comunidade escolar. A comunidade escolar não é só os professores, mas também todos os agentes de limpeza, os que estão na portaria, que são funcionários da Proguaru, né? E também os funcionários, como, por exemplo, da FUSE, e a contaminação de um pode implicar em perdas de vida de várias pessoas. Por isso, essa questão é muito importante e eu faço esse requerimento no sentido de sensibilizar o prefeito para que educar é fundamental e queremos a volta às aulas, mas a volta às aulas só pode dar-se, a meu ver, a partir de toda a comunidade escolar, do agente de portaria ao faxineiro, ou a qualquer funcionário da escola que tenha sido vacinado. O outro requerimento tratava da vacinação de farmacêuticos e profissionais que trabalham em drogarias. Os trabalhadores das farmácias, além do farmacêutico, têm contato com o Covid e, por isso, solicitam. Eu sei que vai ser aprovado, mas também, quem sabe, o líder do governo, o vice-líder, leve ao prefeito o meu clamor, porque o meu clamor é a voz do povo. E eu não fui eleita para dizer que estou com pressa, eu fui eleita para defender toda a demanda de quem votou e de quem não votou em mim. Nenhum outro vereador falou sobre o assunto. Janete também solicitou informações ao executivo sobre a vacinação dos profissionais do serviço funerário. Na sessão extraordinária virtual do dia 5, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, falou sobre um requerimento de sua autoria. O documento solicita informações ao Poder Executivo sobre o início da vacinação dos funcionários do serviço funerário contra a Covid-19. Segundo a parlamentar, esses profissionais precisam de proteção e melhores recursos de trabalho. É de suma importância que se haja com agilidade em relação aos trabalhadores do serviço funerário. É um serviço doloroso e, infelizmente, em Guarulhos, diferentemente de São Paulo, ainda não foram vacinados. Além disso, em São Paulo eles têm uma roupa especial, em Guarulhos não tem. Essa casa precisa de se posicionar frente a isso. Nós precisamos de levar ao prefeito a nossa voz, dizendo que, primeiro, tem que se vacinar logo a esses servidores municipais que trabalham em um local tão difícil e tão doloroso, mas também que lhe dê qualidade de serviço. Nenhum outro vereador manifestou-se sobre o assunto. Na sessão da última quarta-feira, os vereadores discutiram se devem ou não justificar e encaminhar requerimentos da pauta. Com opiniões divergentes, vereadores se manifestaram sobre a necessidade de encaminhar e justificar requerimentos da pauta. Sem um acordo entre os parlamentares, a Casa analisará a questão a cada sessão. O vereador Lauri Rocha, do PSD, foi quem propôs o assunto. O que eu gostaria de pedir às lideranças? Que se conversassem, porque na área de requerimentos, todos os requerimentos, cada vereador faz o seu, porque ele quer alguma informação que o interessa. E esse ano, parece que está virando praxe, todos os requerimentos, ou encaminhar, ou justificar, ou sei lá o quê. Então, eu não vejo, porque a pessoa faz um requerimento porque ela tem um interesse que a prefeitura ou algum órgão lhe passe a informação.
mas não necessariamente passar para a gente o porquê que ela está querendo o requerimento, você entendeu? O vereador interessado. Mas eu reconheço que é um direito do vereador aqui e tal, mas eu sugeria que tivesse uma reunião entre os líderes, principalmente na área de requerimentos. Projeto não, que a pessoa vai defender o projeto dela e tal. Mas o requerimento vai vir uma informação na qual a pessoa vai pegar a informação e vai se utilizar para algum projeto ou para algum questionamento. Então, eu gostaria, para Vossa Excelência, conversar ou marcar com as lideranças nesse intuito para essa parte da sessão de requerimentos, a gente tentar com que flua com um pouco mais de rapidez, por favor. O presidente da casa, Martelo, do PDT, em princípio concordou com o colega. Aqui de pronto, Lauri, eu estou contigo. Acredito que a gente pode caminhar mais na pauta, sendo que ninguém discuta ou ninguém encaminhe para que a coisa prossiga. Geraldo Celestino, do PSC, também se manifestou sobre o assunto. Se cada vereador discutir os requerimentos, tem vereador que vai ficar prejudicado com suas informações porque não vai chegar na votação. Então, acaba prejudicando o próprio colega vereador, você fazendo uso da palavra para encaminhar a votação e justificar o voto. É um direito do vereador justificar o voto? Claro que é um direito do vereador justificar o voto. É uma casa de leis, é um parlamento. O parlamento você tem que falar, discutir. Mas eu acho que tem que existir um meio termo, um acordo entre os vereadores, para a gente conseguir chegar ao fim da pauta e atender todos os colegas. Então, essa é a minha opinião. Outro vereador que se posicionou a respeito foi Edmilson, do PSOL. Eu concordo com as falas, eu acho que nós deveríamos otimizar o tempo desta parte da sessão, concordo com a fala de Vossa Excelência. Eu só gostaria de alertar, principalmente o líder e o vice-líder do governo, que esta situação que nós estamos passando, e o vereador Lauri, que é da base do governo, acontece porque tem uma ação da prefeitura. Por exemplo, ontem eu recebi aqui, eu pedi por ofício, para não encher de requerimentos aqui essa parte da sessão, muitas vezes eu faço o ofício, porque o prefeito me responde por ofício e está resolvido. O que eu solicitei? A cópia da ata e da lista de presença de uma determinada reunião do conselho do Fundeb. Sabe qual foi a resposta para mim, vereador Lauri? Que eu devo fazer por requerimento de informação e passar pelo plenário. Janete Rocha Pietá, do PT, defendeu o direito de falar a cada item apresentado na sessão. Nós estamos perdendo, se a questão é de tempo, estamos perdendo mais tempo sobre isso. Se o governo fosse democrático e ouvisse as nossas solicitações e indicações, não seria necessário. Mas também é necessário que aqueles que nos pediram, por exemplo, eu conversei com o pessoal lá do serviço funerário e eles nos pediram. Então, os meus ofícios aqui não vêm da minha cabeça de querer alguma informação, vem também de uma demanda, e a demanda vem de setores concretos, como a EE da educação, como o serviço funerário, e eu sei que vai ser aprovado, mas também para prestar contas e para sensibilizar, porque quantas vezes a gente fala aqui e aquilo que já está aprovado por lei, porque o serviço funerário teria que ter sido vacinado e não se faz. Então, eu acho, me desculpa, vereador Lauri, nós estamos perdendo mais tempo na proposta que o senhor falou, se tivesse deixado passar. E se também o governo fosse mais democrático e não nos tratasse como inimigos da cidade. As coisas que nós colocamos aqui é para o bem da cidade e para o bem dos guarulhenses. E por isso, eu vou exercer o meu papel. Wesley Casaforte, do PSB, defende que as sessões tenham mais agilidade. Entendo também o tanto que acaba sendo prejudicado a proatividade dessa casa, a gente fazendo encaminhamentos justificando cada requerimento. Eu acho que isso é um regresso para essa casa, tendo visto que nós poderíamos ter agilidade no processo. Vereador pelo PTC, Wellington Bezerra, falou sobre a importância de cada requerimento. Eu vejo todos os requerimentos aqui muito importantes, porque tem requerimento que todo mundo dá atenção e tem outros requerimentos que nem tanto, e aí a gente quer pular. Mas, para mim, todos são extremamente importantes. A única diferença, no meu entendimento, é que alguns são importantes a nível macro, toda a cidade,
outros são importantes a nível regional, né, numa certa região da cidade, e outros são importantes a nível micro, de repente um bairro ou uma determinada representatividade da cidade. Dr. Laércio Sandes, do Democratas, argumentou a questão e afirmou sobre a importância do debate para quem acompanha as transmissões das sessões. Eu não posso concordar que abrir mão de fazer qualquer discussão, encaminhamento ou justificativa. Eu digo isso porque os requerimentos são relevantes e muitas das vezes nós estamos manifestando-nos para com a cidade. Hoje nós temos as mídias sociais, temos a TV Câmara, então nós não estamos falando somente para os 33, 34 vereadores, nós estamos falando para toda a cidade. O presidente da Casa, Martelo, do PDT, e o vereador Geraldo Celestino, do PSC, encerraram a questão. Nessa gestão, na qual eu sou o presidente, eu sugeri que os requerimentos todos fossem aprovados, seja de qual vereador for, o vereador Laércio já não vai ter o trabalho de ir ao judiciário para pedir. Os vereadores já vão dar de pronto aquilo que o vereador quer, que é muito justo, é o correto. Se o vereador se elege e tem o poder de fiscalizar, o requerimento dele tem que ser aprovado e o prefeito que responda, seu secretariado que responda. Então, eu acho que a questão de discutir ou não fica a critério de cada vereador. Acho que ficamos assim. Essa questão dos requerimentos, nós não vamos conseguir chegar num acordo. Eu acho que nós devemos deixar essa questão, cada sessão é uma sessão, e nós faremos o acordo de acordo com o número de requerimentos na sessão, pedindo aos nobres colegas para a gente limpar a pauta ou discutir todos os requerimentos. Eu acho que é o melhor jeito de resolver essa questão. Os vereadores também debateram sobre a regulamentação das ausências da vereadora Carlinda Tinoco, afastada por questões de saúde. Vereador pelo PSC, Geraldo Celestino, questionou a Casa sobre as ausências da vereadora Carlinda Tinoco, do Republicanos, afastada por questões de saúde. Eu, como presidente da Comissão da Saúde, da Câmara Municipal de Saúde, que faz parte o vereador Alexandre Dentista e a vereadora Dona Carlinda, eu queria saber informações, porque há mais de 50 dias que a vereadora está afastada do cargo de vereadora legislativa por motivos de saúde, saber se foi solicitado licença saúde, porque passou acho de 30 dias, senhor presidente, acho que já teria que estar o suplente assumir, né? Que acaba atrapalhando os trabalhos do Legislativo, com todo o respeito, senhor presidente, que nós temos pela vereadora Carlinda, torcemos e estamos rezando que ela tenha plena recuperação para voltar para o Legislativo. Mas hoje nós estamos trabalhando há mais de 50 dias com 33 vereadores e a Comissão de Saúde com 2 vereadores. O presidente da Casa, vereador Martelo, do PDT, apresentou uma alternativa para a questão. Não é o presidente que vai se meter nisso e colocar o suplente ou não. Mas acho que vocês, o partido se reunindo, ou coloca o suplente, ou faz uma votação e elege o terceiro voto. É a minha sugestão. Vereadora pelo Republicanos, Vanessa de Jesus, esclareceu a questão. O partido foi informado que a vereadora Carlinda já está praticamente recuperada. Ela retorna na próxima semana para as comissões, inclusive para as sessões extraordinárias. Marcelo Seminaldo, do PT, ressaltou a importância de que o partido indique uma outra pessoa para compor comissão, caso o parlamentar não possa participar. Pelo regimento, é isso. Se for fazer fora do regimento, aí vamos ter que mudar o regimento. Eu sou advogado, eu preciso me ater às questões legais para que a gente não fique criando situações aqui que podem até tumultuar o andamento dos trabalhos, mas fiquei feliz, inclusive, do ponto de vista humanitário, de saber que a vereadora Carlinda está bem e estará entre nós aqui em breve. Geraldo Celestino, do PSC, sugeriu uma alteração no regimento interno para nortear a situação. Nós que legislamos, eu acho que teríamos que fazer uma alteração no regimento interno para ter um prazo para o vereador pedir licença. Se eu for tirar uma licença saúde, eu vou ficar informando a Câmara que eu estou afastado por motivo de saúde 50 a 60 dias. Fica uma questão, não estou aqui sendo deselegante com a vereadora,
É uma questão do corpo do Legislativo, é uma questão do Legislativo guarulhense. O presidente da Casa, Martelo, do PDT, não concorda com mudanças regimentais propostas para o ano legislativo. O momento ele é diferente. Então, com esse vírus, com essa maldita doença, a gente tem que ter um pouquinho de compreensão que a Covid chega e vai embora a qualquer momento. Uns vai mais rápido, outros vai menos rápido. Uns têm sequelas e outros não têm sequela. Mas a vereadora Vanessa disse bem que a semana que vem ela está aí para a alegria de todos nós. Acho que, pela prudência, vamos aguardar a semana que vem e não temos que mudar o regimento interno, porque estamos num ano excepcional. E ano excepcional não se muda regimento. Wellington Bezerra, do PTC, também se manifestou sobre a questão. Estou como presidente da Comissão da Criança, infelizmente acabei ficando em algumas comissões, algumas reuniões sem poder fazer, porque, enfim, mas agora com essa questão do vereador Marcelo Seminal, daí tira a minha dúvida, Deus queira que ninguém se afaste mais, mas se afastar, a gente pode substituir agora de uma forma mais tranquila. Durante a sessão, a vereadora Janete Rocha Pietá falou sobre a interrupção dos serviços ambulatoriais do CEMEG, o Centro Médico de Guarulhos, localizado no centro da cidade. Requerimento apresentado na casa questiona a Prefeitura sobre a interrupção de serviços ambulatoriais no CEMEG Centro. A autora do requerimento, Janete Rocha Pietá, do PT, comentou a demanda. Eu tenho recebido várias denúncias da situação do CEMEG Centro, né? Eu sei que mudou o secretário, mas a minha questão de ordem, a minha questão de requerimento é porque o CEMEG Centro deveria ser, e não foi, deveria ser, se transformar em um centro de atendimento só para a Covid. Ora, eu não discordei, mas aonde é que a população vai atender as especialidades? Eu não sei. Mas o que acontece hoje, vereador Geleia, o senhor conversa lá com o seu querido prefeito, que é o prefeito da cidade, né? Que eu respeito, foi bem eleito, bem votado, mas eu quero cobrar dele a posição em relação ao CEMEG Centro. E aí as informações, é claro que as informações por que está fechado. Parou. Por que parou? Parou por quê? Né? Porque a população continua precisando do atendimento médico especializado. Nem atende especializado, nem atende Covid. Nenhum outro vereador falou sobre o assunto. Durante os trabalhos da sessão, o vereador Edmilson fez denúncias que envolvem a Secretaria Municipal da Fazenda. Vereador pelo PSOL, Edmilson falou durante a sessão sobre representação feita ao Ministério Público de Guarulhos por possível improbidade administrativa praticada pela Secretaria de Fazenda do município. Nós temos lá, hoje, 42 mil processos acumulados na divisão administrativa de tributos imobiliários. Esses processos, juntando todos eles, nós estamos falando de um prejuízo da ordem de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais que estão deixando de ser lançados. Por quê? Porque nós temos lá o chefe de divisão administrativa de tributos imobiliários tem protelado decisões que são de competência exclusiva dele. Para ser mais claro ainda, o que tem acontecido e qual que é o prejuízo que a municipalidade e os cofres públicos têm. Hoje, grandes empreendimentos na cidade têm recebido a possibilidade de um recurso administrativo, de um recurso interno com efeito suspensivo, questionando tributos municipais, sobretudo o IPTU. Quando se entra esse efeito suspensivo, obviamente, a gente imagina que esta divisão administrativa vai ser célere na avaliação para mandar para a junta de recursos ou para tomar outras providências. Isso não tem acontecido. Nós temos recursos que estão lá desde o ano de 2018, como é o caso da Gru Airport, e outros grandes empreendimentos que, na nossa petição ao Ministério Público de representação por improbidade administrativa, nós detalhamos.
O que acontece? As pessoas falam, mas eles têm direito a ter um recurso? Tem. Mas se esse recurso, por exemplo, nesse caso, da Gru Airport, que está protocolado, aguardando decisão desde 2018, e esse processo está engavetado por interesses que nós esperamos que o Ministério Público apure. Geraldo Celestino, do PSC, usou a palavra como líder do governo e afirmou o compromisso da Prefeitura em averiguar a situação. E o governo tem o maior interesse, tá, de abrir uma sindicância para verificar as denúncias do nobre vereador Edmilson Souza. O governo vai averiguar, tem interesse de averiguar, e eu peço aí à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal que acompanha esse trabalho de uma sindicância que o governo vai abrir e averigua também toda a situação. 7 projetos de lei foram deliberados durante a 22ª sessão extraordinária do ano. Entre eles está a criação do Dia Municipal de Combate ao Câncer de Laringe. A proposta será analisada pelas comissões permanentes do Legislativo. Na sessão do dia 5 de maio, os vereadores foram favoráveis à deliberação de um projeto proposto por Márcia Tasquete, do PP. A vereadora quer tornar o dia 16 de abril como o Dia Municipal de Combate ao Câncer de Laringe. Eu perdi minha mãe com câncer de laringe e, infelizmente, hoje é um dos cânceres que mais mata no Brasil e nós não temos campanhas suficientes para falar e para informar a população a respeito da prevenção com relação a qualquer tipo de mudança na voz, qualquer tipo de mudança ou dor de garganta, ou outras mudanças que muitas vezes a gente tem, e que se preveníssemos, não daria tempo de salvar. Então, eu fiz esse projeto para que nós possamos ter campanha, informação suficiente. Eu não esqueço que no HMU, acho que é o único lugar que tem um laringoscópio, nós não temos equipamentos suficientes na nossa cidade, e não é equipamento caro, e nós poderíamos ter esse tipo de equipamento em todos os hospitais. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o projeto. Outro projeto de lei deliberado na sessão prevê a implantação de prontuário eletrônico nas unidades de saúde do município. A fim de otimizar e qualificar o atendimento aos pacientes da rede pública de saúde, a vereadora Márcia Tasquete, do PP, apresentou um projeto de lei que implanta o prontuário eletrônico na cidade. O projeto do prontuário eletrônico é um projeto que muitos médicos, enfermeiros, agentes de saúde e também a população pedem, necessitam que esse projeto ele seja realmente visto de uma forma bem especial e aprovado, porque hoje nós temos muitas vezes diagnóstico dentro dos hospitais da nossa cidade, dentro das UBSs, que eles não fecham. Por quê? Nós temos hoje um médico, amanhã esse médico muitas vezes vai embora da cidade, entra um outro médico e nós não temos um prontuário para que isso seja de forma rápida, para que esses diagnósticos também se fechem de forma rápida. Então, quando o paciente passa pelo mesmo médico, muitas vezes, não tem problema algum, aquele médico, ele muitas vezes lembra, ou ele tem a ficha. Isso não é importante. Hoje nós vivemos no mundo da tecnologia, então nós necessitamos que esse prontuário eletrônico seja, sim, instalado na nossa cidade, para que tenhamos muito rápido os diagnósticos e também que nós possamos ter, como é o caso de medicação, de uma única forma passada para o paciente. O projeto foi deliberado e agora segue para análise das comissões do Legislativo. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o assunto. A proposta de incluir feirantes e ambulantes nos grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19 também foi deliberada durante a sessão. Feirantes e ambulantes na lista de prioridades da vacinação contra a Covid-19.
É o que pretende um projeto de lei deliberado na sessão extraordinária do dia 5 de maio. A autora Janete Rocha Pietá, do PT, defende a proposta. Eu sei que falta vacina, mas os feirantes e ambulantes são uma categoria muito importante. Além de importante, eles estão permanentemente em convívio com a população. Por isso, dá importância de se olhar essa categoria de uma forma especial, possibilitando que elas sejam amplamente vacinadas, independente da idade, porque eles estão em contato. Por isso eu agradeço muito e peço que as comissões olhem com atenção para essa reivindicação dos feirantes e dos ambulantes. Muito obrigada, senhor presidente. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o projeto. Aprovado pela Câmara Municipal em primeira discussão, um projeto de lei tem como objetivo diminuir a ocorrência de acidentes de trânsito, instalando temporizadores nos semáforos. Em sessão extraordinária, dia 5 de maio, os vereadores aprovaram um projeto de lei para implantar temporizadores nos semáforos das principais vias da cidade. A proposta foi elaborada pelo vereador Danilo Gomes, do Democracia Cristã, junto ao então vereador Eduardo Soutur. Eu, quando tive a oportunidade de assumir como suplente em 2017, presenciei uma cena na Praça Getúlio Vargas, no qual o semáforo estava amarelo e uma senhora antecipou e o carro que estava parando, ele avançou o sinal, acelerando mais. Graças a Deus, foi só um susto, o carro bateu no retrovisor na senhora, mas poderia ter ocorrido ali um acidente fatal. Graças a Deus, isso não aconteceu. E pensando em cima desse acontecido, desse fato, chegando no gabinete, conversando com o assessor do vereador no qual eu estava assumindo, quando eu estava suplente, o doutor Hilton, e pedi para que nós pudéssemos juntos elaborar esse projeto, na onde nós fizemos um estudo e foi levantado os nobres pares, o presidente, que nas cidades que são implantados esses semáforos com um temporizador, reduziu muito o índice de acidente entre pedestre e com os veículos, né? Batida, colisão com os veículos. Reduziu aproximadamente cerca de 60%. O presidente da Casa, Martelo, do PDT, apoiou a iniciativa. Deveria ter em todas as vias que tem movimento de pedestre. Isso aí é muito importante. Parabéns, vereador. O projeto ainda precisa ser aprovado em segunda discussão antes de ir à sanção ou veto do prefeito. Ainda na 22ª sessão extraordinária, os vereadores aprovaram em primeira votação projeto que cria o Dia da Mamografia e da Prevenção do Câncer de Mama. Um dos projetos aprovados em primeira discussão na sessão extraordinária do dia 5 de maio quer incentivar a população a fazer exames preventivos do câncer de mama. Quem elaborou a propositura foi a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT. Esse projeto é apenas um projeto que inclui no calendário da cidade uma data. Existe uma lei nacional que estabelece que o dia 5 de fevereiro é o Dia Nacional da Mamografia. E por que eu fiz esse projeto? Primeiro, como mulher, eu sei que hoje quem mais mata é a Covid, mas, ao nível das mulheres também, há um grande número de mortes devido ao câncer de mama. E, por isso, a importância de fazer a mamografia. No Brasil, em 2020, teve 66.280 casos de câncer de mama. E o número de óbitos é muito alto. 18.068 casos de óbitos. Quando diagnosticado com antecedência, é uma doença possivelmente curável. É claro que em alguns casos tem que se fazer a extração da mama, mas é muito importante a prevenção.
O projeto ainda precisa ser aprovado em segunda discussão antes de ir para a sanção ou veto do prefeito. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o assunto. Os parlamentares conversaram publicamente sobre a Comissão de Estudos da Proguaru durante a sessão do dia 5. Alguns detalhes técnicos foram abordados. Durante a sessão extraordinária virtual do último dia 5, alguns vereadores aproveitaram o espaço para falar sobre a Comissão Especial de Estudos que apura as finanças da Proguaru. O presidente da Câmara, Martello, do PDT, pediu apoio dos parlamentares para evitar o fechamento da empresa e foi seguido pelo vereador Jorginho Mota, do PTC. Estamos fazendo uma comissão especial de estudo, o Edmilson é o presidente, então eu queria convocar todos os vereadores que participassem, estando na comissão ou não, para trazer todas as informações, para todos os subsídios possíveis e imagináveis, porque a gente possa salvar uma empresa desse porte. 4.500 vagas, 4.500 famílias, é um ano atípico, um ano que todos nós, muitas vezes, fazemos vaquinha para dar cesta básica, porque as pessoas não têm o que comer. Então, é importante demais essa casa se aliar realmente a esta causa e não deixar que esses empregos vão embora. Eu tenho certeza que todos os nobres edis desta casa são plenamente a favor de uma reestruturação na Proguaru e que essas famílias não fiquem desamparadas. Eu, como presidente da Comissão de Funcionalismo e Administração, né, da Câmara Municipal, me posiciono favorável sempre à Proguaru, tá? Sempre favorável. E mesmo não participando da comissão, né, da comissão de estudo aí da Proguaru, entendemos a inteira importância dessa empresa na cidade. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, pediu que as reuniões da CEE, que atualmente acontecem presencialmente na Câmara, possam ter a participação online dos vereadores. Mas o presidente da comissão, Edmilson, do PSOL, explicou que, por enquanto, não é tecnicamente possível. A minha proposta de encaminhamento é fazer misto, presencial para a comissão e nós com direito a questões, porque eu não sei se tem espaço presencial para 34 vereadores. Nós tentamos esse formato híbrido de presencial e quem quiser remoto. O problema é que, tecnicamente, não tem como fazer, infelizmente. Finalizando o assunto, o vereador do PSD, Lauri Rocha, questionou o presidente da Câmara se há verbas para a contratação de uma auditoria para analisar os balancetes da Proguaru. Martello respondeu e, pouco tempo depois, a sessão foi encerrada. Gostaria se o senhor saber se o senhor liberou a verba, se o vereador Edmilson, presidente, já pediu uma verba ao senhor para poder liberar, para auxiliar a comissão numa auditoria, são 12 balanços da Proguaru, não vai ser fácil. E o senhor que é empresário sabe da necessidade. Não está faltando de dinheiro para casa. Então, com certeza, a gente vai deliberar, vai avalizar o que precisar para contratar uma equipe técnica, uma equipe que atenda os interesses da verdade. É isso que eu vou mandar liberar para fazer essa contratação. Em reunião realizada na última quinta-feira, dia 6, a Comissão de Obras e Serviços Públicos analisou um projeto sobre colocação de grades de proteção em passarelas e viadutos de Guarulhos. Em reunião virtual, a Comissão de Obras e Serviços Públicos analisou um item. O projeto de lei do vereador Jaime Júnior, do Partido Republicanos, recebeu parecer favorável. A medida dispõe sobre a colocação de grades de proteção nas passarelas e viadutos da cidade. Presidente da comissão, o vereador Romildo Santos, do PSD, falou sobre a proposta de Jaime Júnior. No caso dessa passarela, colocando essa cobertura, né, e o vereador propôs que também fizesse tipo gaiola, né? Por que tipo gaiola? Porque aí evita a pessoa pular também por cima, né? Você pode ver que na Fernão Dias, todas as passarelas, elas têm esse fechamento, né? Eu venho já há alguns anos observando que foi fechado. E você vê que não teve mais acidentes, não teve mais pessoas jogando, né? Pedras nos carros e ninguém pulando. Só que nós temos que observar o seguinte, a situação
Dutra, ela tem uma concessão. Fernão Dias, ela tem uma concessão. Então, o nosso técnico Tiago vai observar essa concessão para ver se é possível, né, a Prefeitura de Guarulhos, o município, intervir nessas passarelas, né, fazer obras nessas passarelas. Né, se ele tem capacidade, eu sei que tem. Eu não sei se ele não tem autoridade para isso. Né, no caso, seria uma obra do Estado ou do governo federal. Eles podem fazer esse tipo de obras ou requerer da concessionária de acordo com o contrato de concessão. E vamos colocar favorável, né, a Comissão de Obras e Serviços Públicos para poder colocar esse projeto, até discutir e, de repente, mais vereadores trazer mais elementos, de repente a gente ter as informações se a concessão permite ou não fazer essas obras aqui na trecho Dutra, né? Vamos pegar de divisa de Arujá até divisa de São Paulo, Fernão Dias, que é o trecho que compreende a nossa cidade. Porque é Fernão Dias, trecho que compreende a nossa cidade, todos eles já têm essa estrutura com a gaiola. É isso. E nesta sexta-feira, às 19h, o programa Ponto de Vista recebe o músico, compositor e arte-educador Kaique Falabella, que mostrou um pouco do seu trabalho Tambolé, voltado para crianças. Confira um trecho da entrevista. Muitas escolas, às vezes, encaram a aula de música como um momento que as crianças vão relaxar. Ah, que legal, vai para a aula de música, vai tocar umas musiquinhas, vai cantar. E não é só isso, né? A ideia da aula de música, desse contato da música, das crianças com a música logo cedo, ele é importante por diversas maneiras, por diversas coisas, né? Trabalha a lateralidade, porque a gente trabalha a dança com as crianças, então a audição, eu costumo falar para os meus alunos, né? A gente ouve, mas a gente não escuta. Vamos brincar de escutar? E eles ficam assim, como assim? Aí a gente fica em silêncio e começa a perceber os sons que estão à nossa volta. Porque nesse mundo que é tudo super corrido, tudo tão corrido, você não percebe. Mas se você está no trânsito, é um barulho o tempo inteiro. Você está rodeado, o mundo é sonoro, né? Então, você perceber esses sons, para a criança, revela um novo mundo. Porque cada vez mais, na nossa sociedade, a gente está sendo levado a ter apenas o estímulo visual. Então, você tem, por exemplo, tem as redes sociais, que são baseadas somente em foto, essas coisas. Então, o estímulo visual, ele é muito inerente à nossa vivência, né? Então, as crianças sempre vão ter esse estímulo de primeira, assim, né? Sempre eu digo, obviamente, se não tiver nenhum tipo de deficiência visual e tal. Então, elas vão muito pela cor, pelas cores. E o som, ele é tão importante quanto a cor, por exemplo, para a criança se desenvolver. Então, quando eu trabalho com bebês, por exemplo, todos aqueles sons que eles emitem são sons musicais. Como seres humanos, somos seres musicais. Se você colocar um tambor na frente de um bebê, ele vai batucar, porque aquilo está dentro dele. E você também pode assistir a este e outros programas já exibidos aqui pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais aqui da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.